Olá pessoal, segue mais um vídeo de introdução agora de rig. Lembrando que esse vídeo é apenas um material de apoio para quem esteve presente nas aulas, tá? Então, esse rig, lembrando só, ele é bem introdutório mesmo, tá? É só para a gente começar a entender esse processo do rig dentro de um personagem, tá certo? Eu vou utilizar esse Base Mesh modificado, que a gente fez em sala de aula, eu modifiquei junto com vocês já. Esse Base Mesh, ele ainda é um Base Mesh, porque não tem as características todas do personagem, mas eu vou dar um nome para ele, para que quando a gente for começar a fazer o nosso rig, eu também já aponte esse nome para os meus joints. Então, meus joints também vão estar com o mesmo nome. Isso ajuda na organização. Caso você tenha mais de um personagem, queira fazer uma modificação em um e outro, você vai saber a quem pertence aquela estrutura de rig. Até mesmo quando a gente estiver utilizando linha de código num rig mais avançado, você vai saber a qual personagem que você está fazendo referência. Isso até mesmo na animação, tá? Então, eu vou alterar aqui o nome, vou colocar... Vamos chamá-los de José. Muito bem. Essa nomenclatura que eu já expliquei para vocês, eu sempre coloco no finalzinho, eu não, uma comunidade 3D que já trabalha também, coloca sempre no finalzinho o que é esse objeto. É uma geometria, então eu já ponho aqui um nomezinho. Eu não vou seguir pelo ícone, que é de uma geometria, mas eu também vou pelo nome. Como eu já disse a vocês, numa parte mais avançada a gente vai utilizar mais os nomes do que o visual de cada objeto, né? Então, está aqui o meu modelo. Uma coisa que vocês podem fazer antes ou depois, não tem problema isso, porque a relação da malha com os joints, a gente pode fazer isso depois, tá? Eu vou fazer lá para frente só, que é dar o skin, que a gente fala, né? Então, antes de começar, se você quiser, é bom verificar o modelo se não tem problemas ainda de estrutura. Por exemplo, a gente utilizou aquela técnica do Duplicate Special, né? Então, podem ver que eu não dei o Merge aqui, mas isso daí é bem simples de ser resolvido. Você pode fazer agora ou depois, tá? Vou fazer já agora, mas você pode fazer depois também, não tem problema nenhum. E se que eu falo depois, é depois que você terminar a estrutura do esqueleto, ou até mesmo terminar os seus controles de K, FK e assim por diante, tá? Eu estou fazendo isso agora, mas você pode desenvolver isso até o momento que você começar a fazer o skin. Então, vou entrar na parte do skin. Se você vai entrar na parte do skin, é importante você, antes de dar o skin, você juntar todos esses vértices aí que estão desconectados, tá? Então, seleciono todos os vértices, eu utilizo aqui a função do Merge, seguro o Shift, o botão da direita, Merge Vértices, aí ele vai trabalhar nessa distância, tudo que tiver 0.01 de distância, ele vai conectar. Então, vamos ver aqui. Ó, aquele problema não tem mais aqui. Também não. Isso é sempre importante depois que a gente junta as duas metades. Vocês já sabem, já fez isso em aula, né? Muito bem. Tendo o meu modelo aqui, vou começar a fazer a estrutura dos joints. Skeleton, Create Joints. Estão vendo que aparecendo uma cruzinha? Eu vou no padrão do Maya mesmo, tá? Se eu der um clique aqui, ele já vai começar a criar os joints. Pode ser que no de vocês esses joints estejam maiores ou menores, né? Tudo vai depender do tamanho do seu personagem, porque se eu faço um joint bem próximo aqui, ó, estão vendo que ele está aparecendo tamanho maior, né? Então, tudo isso vai depender do tamanho do seu personagem, né? Bom, vocês viram que eu fiz aqui na visão da perspectiva, na viewport da perspectiva. Eu não tenho um padrão se ele vai ficar no centro de algum dos eixos ou não. Então, para eu poder ter esse padrão, é importante que a gente altere a nossa viewport. Eu vou colocar na viewport, como eu vou começar com os joints responsáveis pela área da coluna, eu vou colocar na viewport da visão lateral, tá? Então, agora eu estou bloqueando o eixo X. Então, tudo que eu clicar aqui, eu não vou interferir no eixo X, vai estar sempre no zero. Tá? Então, vou começando aqui, fazendo 3 jointzinhos
ou 4, fica da sua preferência. Já expliquei em sala de aula que a gente tem outras maneiras, até mais avançadas, de criar a coluna, né? A gente vai fazer uma bem simples, né? Lembrando, isso aqui é só introdução, tá? Então, fazendo aqui alguns cliquezinhos, vou colocar aqui. Esse último é o último joint da coluna, da estrutura do nosso personagem, né? Em 3D, porque a nossa estrutura do nosso corpo humano é totalmente diferente, né? Ela tem muito mais, são vértebras, é outra história. A gente está fazendo aqui são as principais articulações, tá? Então eu estou dizendo que a coluna desse personagem vai até ali, depois eu vou considerar que é a área que vai ter a região do pescoço, tá certo? Aí eu vou dividir em duas partes, a base do pescoço e depois a parte da cabeça, tá? Então, fiz aqui, ó, os 4 jointzinhos, eu vou mudar aqui, vou alterar os nomes. É importante que a gente altere os nomes, tá? Senão fica uma confusão, que a gente vai criando um monte de joints aí. Então, vou começar aqui da região da coluna, tá? Então, vou trazer esse nome aqui, ó, José. Agora eu coloco aqui que é coluna. Tem mais de uma coluna? Você pode colocar como coluna ponto 1, coluna 1, coluna A, que eu costumo colocar, né? Enfim, você escolhe aí uma ordem direitinho para que você saiba que é da base para o final. Então, como eu já expliquei em sala de aula, a gente está separando os membros superiores e os membros inferiores. Então, os superiores a gente considera que é a base da coluna até a ponta da cabeça e até a ponta dos dedos. Essas são os membros superiores. E a gente separa na região do quadril os membros inferiores. Então, entre o quadril e a coluna é a separação. Então, vocês estão vendo que eu estou subindo, né? Fazendo da parte de baixo para cima. A mesma coisa eu vou fazer das pernas também. Então, faço primeiro o quadril e vou até a região dos pés. Então, a separação fica nessa altura do quadril, certo? Então, só estou me preocupando com as articulações aqui, né? Então, José, vou colocar aqui, ó, coluna, A. Isso daqui é o que? Geometria que eu estou fazendo aqui? Não, isso daqui são joints. Então eu vou colocar uma abreviação para joints, JNT. Isso vai ficar mais fácil para eu poder visualizar o que é cada um desses objetos sem ficar na dependência do visual do ícone que cada um deles cria aqui, né? No Maya. Porque eu posso alterar. Esses daqui são chamados de shapes, tá? Eu posso alterar esses shapes, né? Que é o que a gente vai ver mais pra frente. E às vezes fica confuso. Você olha e fala, mas isso é uma curva ou é um joint? Se você nomeou, você vai ver que é um joint, né? Fica mais fácil. Muito bem. Então, colocamos aqui A, B, C e D. Certo? Temos aqui os 4 joints responsáveis pela região da coluna. Eu tenho como dar continuidade fazendo a estrutura dos braços. Então, a estrutura dos braços, ó, eu vou sair aqui, tá, da seleção, já fiz, pressionei a tecla Q, não estou mais com a função de criação de joints. Eu vou para a visão top, na viewport aqui da visão top, tiro a seleção aqui, né, e vou criar a cadeia de joints responsáveis pela região do braço, tá? Então, mesma coisa, ó, já coloquei nome, vou colocar a mesma coisa lá, Skeleton, Create Joints. Começo aqui. Então, vou fazer o primeiro ombro, tá? Estou olhando aqui na visão de cima, né? Fiz o ombro até essa altura aqui. Estou fazendo a visão top, tá, gente? Por quê? Eu não quero que ela sofra nenhuma interferência, por enquanto, no eixo Y agora, que é na altura, tá? Depois eu vou ter que ajustar a altura. Então, ó, o primeiro que eu fiz aqui foi o ombro. Agora eu vou começar a região do braço. Pois vou fazer. Vocês estão vendo que eu estou forçando uma inclinadinha um pouquinho mais para trás, na altura do eixo Z. Estou colocando um pouquinho mais para trás, na altura do eixo Z. Depois eu projeto um pouquinho mais para frente, para a gente finalizar a região do braço e do ombro. Confirmo. Vamos colocar os nomes neles. Vamos lá. Colocamos aqui José. Vamos começar pelo ombro. Agora é importante, tá, gente? Ó, o ombro, ele tem lado esquerdo e lado direito. Toda essa estrutura, né? Então, ó, lado esquerdo e lado direito, então eu posso colocar aqui, ó, o ombro é um só, não tem A, B, C, D, né? E eu tenho agora os dois lados.
esquerdo e direito. Então, vou colocar aqui, ó, como L, underline, JNT. Certo? Ok. Agora eu dou continuidade, ó. Vou colocar aqui agora como braço. Agora tem braço A, braço B. Se vocês quiserem colocar como braço, antebraço, fica à vontade, né? Braço B. E por último, eu vou colocar aqui, isso daqui vai ser a mão. Então, a mão não vai ter mão A, mão B, tá? Então, bem simples, tá? Normalmente eu coloco mão A, mão B para fazer mais articulações ali, mas que é bem simples, tá? Muito bem. É o início da mão, mas não tem ainda dos dedos, né? Eu vou colocar, fazer a região dos dedos. Então, mesma coisa. Antes de ir para lá, vamos ver se a altura tá certinha, tá? Desses joints que a gente acabou de criar. Vamos lá na visão da perspectiva. Olha só onde é que foi parar os joints. Não é que ele foi parar lá. Quando a gente faz na visão top, eu estou ignorando o eixo Y. Então, eu fiz na visão do eixo Y valor 0, né? Eu preciso ajustar lá na região do braço. Então, nada melhor que a visão frontal para poder fazer esse ajuste. Ó. Vou colocar lá na região frontal, região do ombro. Tá pronto. Agora, vamos fazer da região dos dedos. Então, vou começar fazendo essa região aqui do dedo. Eu posso utilizar a visão top mesmo, fica a seu critério, tá? Se quiser na visão lateral ou na visão top. Eu vou colocar na visão top e depois eu ajusto com as curvas, tá? Tanto faz. Então, tiro a seleção, tudo. Venho aqui, Skeleton, Create Joints, mesmo processo. Vou fazer de um dedo só, que vai representar os 4 dedos. Como eu falei, aqui é bem introdutório, né? Mas se você quiser fazer os outros dedos, basta você duplicar, tá? Eu não quero me alongar muito aqui, então vou fazer só de um dedo. Então, vou fazer o primeiro clique, o segundo, o terceiro e o último, quarto, tá? Essa estrutura, caso você queira que ele fique retinho, que eu recomendo, né? Vou refazer aqui. Eu gosto bastante de ligar o Snap to Grids, porque o dedo ele não vai fazer a rotação para as laterais, né? Então, eu posso fazer da seguinte maneira, tá? Eu ligo o Snap to Grids, ó. Eu faço aqui, a gente sabe que tem aqui, ó, um clique, 2, 3 e 4, né? Então, já fiz 1, 2, 3, 4. Então, finalizo, coloco ali naquela região, vou desligar o Snap to Grids, colocar aqui naquela área, você vê que ele fica retinho, né? Ah, mas não está acompanhando muito bem os dedos, né? Não tem problema, você pode fazer uma rotação lá na base dele, ó. E você vai fazer os ajustes necessários ali. Quais seriam esses ajustes? Eu vou selecionar aqui, colocar um pouquinho mais para cá, pegando cada uma das articulações do dedo, né? Tá aí. E o último, aqui na pontinha do dedo, certo? Bom, olhando na visão lateral, provavelmente vai estar errado, né? A gente vai ter que fazer as curvas, que o dedo, ó, se a gente olhar aqui na visão lateral, mas antes, né, deixa eu carregar lá para cima, olhando aqui na visão frontal, olha só como ele está, né? Então, eu vou fazer as rotações. Aqui já é o suficiente. Vai depender da malha de que vocês criaram, né? Tá aqui. Tá feita essa estrutura, né? O polegar é a mesma coisa, tá? A diferença é que muita gente acaba confundindo. Eu acho que o polegar só tem essa área em diante. Na realidade não é, né? Ele dá continuidade, tá? Mas antes de eu ir para a região do polegar, deixa eu fazer só um ajuste. Ficou um pouquinho deslocado aqui. Ah, agora sim. Pronto. Agora eu vou para a região do polegar. Polegar você pode fazer nessa visão top, é o que normalmente eu faço, mas depois você tem que fazer alguns ajustes. Então eu vou criar aqui novamente, ó, tiro a seleção de tudo, né? Antes, claro, né?
Vamos colocar os nomes. Os nomes aqui, como a gente está fazendo uma coisa muito simples, eu vou chamar essa área que vai representar todos os dedos, eu vou chamar de dedos, tá? Aí, no caso, no pé não tem os dedos, né? É só uma área ali que ele está calçado, né? O base mesh ou o seu personagem. Agora, seu personagem, você quer que faça os dedos, que eles tenham movimentação, já falei isso em sala de aula, você vai ter que colocar, então, direitinho o nome dos dedos. Vai colocar indicador, mão, anelar, mão, depois indicador. Para os pés também é a mesma coisa, coloca o nome para cada um deles, né? Aqui não é diferente. Tá? Mas como eu estou colocando aqui os dedos da mão, representados só com uma cadeia de joints, eu não tenho que me preocupar com os outros, porque quando eu movimentar esses joints, todos os dedos vão acompanhar também. Tudo vai depender do jeito que a gente for realizar a relação da malha com os joints. Tá? Então eu vou colocar dessa forma aqui, porque é bem introdutório. Já vai dar para a gente fazer alguns exercícios de animação. Aqui eu vou chamar dedos A, dedos B, muito bem. Agora o polegar, né? Vamos lá. Tirei a seleção. Vou colocar aqui na base da mão. Essa mão fica meio esticadona, né? Então vou colocar ele um pouquinho mais para cá. Depois a outra articulação. E a finalização, ó. Importante, tá? A gente fez aqui, ó. 1, 2, 3, 4. A mesma coisa que vai fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Mas aqui uma outra área do polegar. E para finalizar, a pontinha dele. Vai estar todo errado, é claro, né? Porque ele tem uma inclinação de pelo menos 45 graus em relação à mão. Aí vai ter que ajustar. Esse ajuste eu faço aqui na visão 3D. Então antes eu vou precisar carregar ele lá para cima, né? Olha como ele está errado ali, ó. Tá vendo? A base dele está correta, né? Mas o restante não está. Então eu vou realizar aqui uma rotação nessa região do dedo. Ó. Primeiro eu faço a rotação aqui. Aos 45 graus. Veja se está dentro da malha ali, né? Eu estou tentando buscar essa articulação aqui, tá, gente? Ó, selecionei ela mais para frente, ó. Eu vou em direção ao eixo X. Eu estou sempre apontando pro filho, tá vendo? Ó, selecionei um joint, uma articulação aqui, ela está apontando sempre pro filho, né? Então eu quero agora dar uma inclinação, é nela mesma que eu faço essa rotação, ó. Certo? Verifique se está na posição correta aqui. Ó. Vou colocar um pouquinho só mais para trás aqui. E aí tá certinho. Pronto, finalizei o polegar. Vamos lá. Vou chamar esse daqui. Vou chamar de dedo, agora no singular. Tá? B. C. E D. Muito bem. Ok. Vocês estão vendo que estou deixando tudo separadinho aqui, né? A gente já vai fazer as conexões, tá? Então a gente tem aqui já essas estruturas, né? Temos a estrutura da coluna, a estrutura do ombros e braços, dos dedos, os 4 dedos e depois do dedo do polegar, né? Que representa só um mesmo, claro. Bom, vamos fazer a região do pescoço e da cabeça. Eu vou fazer primeiro só o pescoço, tá? Eu faço pelo menos com uma articulação. Se você é um rig um pouquinho, se você quiser um rig um pouquinho mais avançado, que tenha mais opções, obviamente a gente tem que colocar mais. Eu vou, como aqui, como eu já disse, né, bem introdutório, a gente vai fazer só com um, tá? Que funciona bem também para uma animação simples, tá? Então vou colocar aqui, ó, clico fora para tirar a seleção de tudo. Vou colocar Skeleton Create Joints. Então eu vou até a base ali da movimentação da cabeça.
Tá? Estou dizendo que isso aqui é a base, né? Dependendo, se você tem o rosto já criado, ele entra um pouquinho aqui próximo da orelha, tá? É a base da cabeça. Vou até a pontinha. Pronto. Tá lá. Deixei propositalmente inclinado ali, porque isso ajuda na hora que eu fizer a rotação da cabeça, saber que ela tá, através dos joints, que ela está sendo rotacionada, tá? Então, ó, vou colocar aqui, ó. Esse daqui vai ser o José. Vai ser pescoço. Certo? O outro vai ser a cabeça. Vou copiar aqui. Cabeça. Como tem cabeça A, cabeça B, né? Então, vou colocar aqui, ó. A, e o outro, vou colocar como cabeça B. Pronto. É isso aí. Já fizemos a estrutura da cabeça também. Tá aqui a estrutura, pescoço e cabeça. Agora, o que falta pra gente fazer aqui? Vocês estão vendo que tem um vão aqui, a gente vai fazer as conexões, tá? Agora a gente vai fazer a região do quadril e, na sequência, a região da perna. Do quadril, toma bastante cuidado, que ele tem que estar na mesma área onde está a coluna A. Se tiver fora, vai dar problema. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um joint bem naquela área ali. Tá? Então, eu vou fazer a minha primeira criação do joint, eu vou fazer da seguinte maneira. Ó. O quadril, eu quero fazer só uma hastezinha, tá? Um pedacinho ali bem para fora. Só um pedacinho que eu vou descer e vai representar a região do quadril. Então, eu vou colocar aqui Create Joints. Vou colocar na visão lateral. Eu quero só um jointzinho, né? Por enquanto, então vem aqui, ó, Skeleton, Create Joints. Vocês percebem que quando eu estou com a tecla V pressionada, ó, ele tenta buscar algum ponto para se ancorar, né? Eu não quero na malha. Se tiver com dificuldade de ancorar aqui na base do joint, recomendo vocês a desligarem a visualização da malha, através de Layer ou através do Isolate ou até mesmo na Viewport, que você pode ir lá no menuzinho Show e desabilitar a malha, tá? Então, fiz o primeiro, tá aqui, ó, joint, ele está aguardando o segundo clique. Desculpa. Eu vou criar só uma hastezinha lá para baixo. Vocês estão vendo que eu tirei o dedo da tecla V. Vou colocar só uma hastezinha para baixo para representar o quadril, certo? Então tá aqui, ó. Região do quadril. Vou colocar nome. Então isso daqui vai ser José Quadril A, quadril A e quadril B. Muito bem. Esses daqui, a coluna e o quadril, são os únicos que a gente não vai conectar diretamente. A gente pode até conectar com outro tipo de joint, tá? Mas normalmente a gente pode deixar tanto essa conexão por joint, né, um outro joint pi, ou então a gente pode criar uma relação entre eles de constraint, tá? Com uma curva e assim por diante, certo? Então vou fazer agora da perna. Vou fazer na visão lateral. Obviamente ela vai fazer no centro do personagem, depois eu arrasto para a gente colocar um pouquinho mais para o centro da geometria da perna, né? Então, mesma coisa, Skeleton, Create Joints, fazer lá, ó, seguir um pouquinho a geometria, mas no joelho eu vou projetar um pouco mais para frente, a mesma coisa que eu expliquei lá na parte do braço, né? Então, quadril é importante aqui lembrar também onde a gente deve começar a fazer essa parte aqui dos joints. Eu vou deixar mais ou menos na mesma altura do quadril que eu acabei colocando, mas não necessariamente tem que ficar na mesma altura, tá? O que você tem que olhar é onde seria a cabeça do fêmur aqui da perna, né? Talvez um pouquinho mais lá para cima. Então você tem que respeitar essa área, por isso que eu fiz essa inclinação aqui na hora que a gente estava fazendo a modelagem, tá? Personagem mais cartoon, isso não é uma regra, tá? Mas personagem mais realista é importante respeitar isso. Então, vou deixar mais ou menos na mesma altura os dois. E vou colocar do joelho um pouquinho mais ali na frente.
depois fazer da altura ali do calcanhar. Tá? Fiz a estrutura da perna. Quero dar continuidade fazendo do pé. Pode dar continuidade sem nenhum problema. Ó. Eu vou fazer aqui a dobrinha, onde vai estar a dobra dos dedos do pé. E aí eu finalizo essa área aqui. Certo? Muito bem. Vamos aos nomes, mas antes vamos entender onde é que ele mandou esse joint. Ó, na visão frontal a gente percebe que está errado, né? Eu tenho que colocar, como eu estou fazendo todo o lado esquerdo do modelo, eu vou colocar também aqui do lado esquerdo do meu modelo, tá? Coloquei aqui no centro da geometria da base da perna, tá? Procure não fazer inclinações. Lembra que a gente falou da geometria aqui do personagem, que era para dar essa inclinação? Fica mais fácil depois para trabalhar com animação também, tá? Muito bem, agora só cabe a gente alterar os nomes, né? Eu vou copiar aqui um dos nomes aqui, ó, do braço, depois eu vou substituir por perna, né? Então, aqui, ó. Perna. Opa. Perna. Lembrando, tem L e R, né? B. Esse daqui já vai ser do pé. Tá? Agora o pé B. E por último, o C. Pronto, está feita aí a nomenclatura. Finalizei a estrutura básica mesmo do meu modelo. Agora eu preciso conectar cada uma dessas partes. A gente acaba se confundindo nessa parte e acaba não sabendo onde tem que conectar o que. Vá pela parte do visual mesmo, né? É um pouco óbvio, né, que se você olhar por aqui. Por exemplo, essa área aqui que tem uma distância, não tem conexão nenhuma. Você sabe que aqui tem uma conexão, mas a conexão que você vai fazer tem que respeitar ainda essa hierarquia. Então, agora, do quadril não é do meio para baixo, então eu tenho que dizer que o quadril é pai da perna, certo? Então, eu vou rapidinho aqui só dar esconder um pouquinho a malha para não atrapalhar a gente, tá? Para vocês visualizarem melhor só a geometria, só os joints, tá? Então, eu venho aqui, vou desabilitar os polígonos rapidinho, para ficar mais fácil, tá? Então, eu vou dizer que a perna, então, primeiro eu seleciono o filho, depois o pai e tecla P. Tanto faz eu fazer desta maneira, ou simplesmente eu arrastar. Então, ó, se eu selecionar aqui, eu vou até deixar ele recolhido. Se eu arrastar com o botão do meio do mouse lá para dentro do quadril B, ele também vai fazer essa conexão. Ou seja, é a mesma coisa, tá? Então, vou fazer nas outras áreas. Primeiro o filho, que é o ombro, né? E depois eu seleciono aquela articulação. Tem que selecionar bem a articulação ou aqui. Se você colocar a haste toda, ele vai entender que é nessa área que você quer conectar. Eu não quero, conectar nessa área, tá? Que é no finalzinho aqui. Seria a coluna D. Olha lá, tá? Então, primeiro eu vou selecionar a base, depois a coluna D. Tecla P de parent, pronto, já fez. Mesma coisa o pescoço, ele também é filho dessa região. Pronto. Você pode até estar se perguntando, pô, mas ele vai ser filho do ombro agora? Não, é porque esta área criou uma conexão. Então parece que essa área é uma coisa só, não é. Então eu vou selecionar primeiro o pai, primeiro o filho, depois o pai. Pronto. Essa área aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, ela está separada. Essas duas hastezinhas que vocês estão vendo, vai ter uma terceira que é para outro braço, tá? Onde vai ter o início do ombro, certo? Pronto. Agora tem região da mão, é a mesma coisa. Eu vou selecionar primeiro aqui, ó, essa estrutura aqui da mão, né? Então, seleciono primeiro que representa os dedos, tecla P, polegar a mesma coisa, tecla P. Pronto, está todo mundo conectado. Eu tenho aqui só um lado do meu modelo, eu vou voltar aqui com a minha geometria. E agora fica fácil para eu finalizar e colocar do outro lado também. Então,
eu vou selecionar aqui a base do ombro e vou colocar aqui Skeleton, Mirror Joints. Então eu vou entrar nas opções, deixa eu dar um reset aqui, tá? Aqui eu vou colocar como Y e Z. Por que não XY e XZ? Porque justamente o eixo que eu quero espelhar é o eixo X, não é? Então eu vou travar o eixo X. Travo ele, pronto. E agora, Behavior Orientation. Lembra que eu expliquei em sala de aula a principal diferença, né? Então, ele mantém a rotação dos dois lados iguais se eu colocar, né, espelho, modo espelho, né, se eu colocar Behavior. Se eu colocar modo Orientation, ele vai apontar exatamente para o mesmo lado. Por exemplo, se aqui estiver apontando o eixo Z está apontando para cá, se eu ponho a cópia no modo Orientation, ele também vai apontar para cá, né? Que eu estou espelhando também a orientação. Só que tem um problema, às vezes é ruim para animação, na hora que a gente estiver fazendo uma animação, quiser fazer recolhimento dos ombros, né, ou até mesmo do braço, os dois ao mesmo tempo, no modo FK. Então, a gente acaba colocando o Behavior para que os dois acompanhem, porque se eu ponho o Behavior, ele vai apontar para o outro lado. Ou seja, se eu faço uma rotação de 45 graus para esse braço, ele sobe e o outro também sobe, ele não vai descer 45 graus. Tá? Isso eu já expliquei em aula, né? Por isso que eu estou falando bem rápido aqui, eu coloquei inclusive lá no quadro. Né? Então, uma outra coisa interessante aqui é que ele substitui. Então, aqui ele vai fazer uma busca por um determinado nome e vai substituir. Por exemplo, eu vou colocar underline L, underline, e eu quero que ele substitua na cópia, tá? Underline R. Então, o que eu tenho do lado esquerdo, ele vai substituir tudo que tiver L, vai substituir por R. No mirror, pronto, eu tenho exatamente a mesma coisa do outro lado. Né? Como eu utilizei o behavior, ó, fácil a gente saber. Se eu colocar uma rotação aqui, eu vou ter esse método de movimentação. Se eu tivesse colocado orientation, um ia rotacionar para cá, o outro ia rotacionar para cima. Tá? A diferença é bem básica, os dois podem ser utilizados. A mesma coisa aqui embaixo, quero utilizar o último comando, né, que foi o Mirror Joint, tecla G, ele repete o último comando. Pronto, a gente já tem toda a nossa estrutura. Tá? É importante você dar um Freeze Transformation aqui, porque às vezes eu fiz rotações, né, por exemplo, nas mãos, aqui na região dos dedos, por exemplo, né, você está vendo que está com rotação. Então eu vou pegar bem ali na base da hierarquia, Modify Freeze Transformation. Pode conferir lá que ele já zerou as rotações. É importante deixar as rotações zeradas, porque é a maneira que a gente tem de resetar o nosso modelo, né? Pronto, aqui vou também fazer a mesma coisa, tecla G, tá? Então é a mesma coisa que eu vi aqui, Freeze Transformation, né? Certo, pessoal? Então essa daqui foi a primeira parte do nosso vídeo, mostrando para vocês só mesmo a estrutura do esqueleto, e na segunda parte eu vou mostrar como é que a gente cria os FKs, os IKs e os controles, que serão umas curvas que a gente vai utilizar para movimentar cada um deles, tá certo?